Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o nosso preliminar, a imagem do futebol. Vamos debater juntos até 1h45 a nova situação de Grêmio de Internacional na tabela de classificação. O Internacional ainda precisa de mais uma vitória e, quem sabe, 4 pontos. Porque o Flamengo agora com 69, né, é certo que estará na Libertadores fase de grupos do ano que vem. Se era essa a dúvida que o Renato tinha, o Grêmio está peleando para chegar entre os 4. O Flamengo já chegou. O Internacional, como eu disse, precisa de 3 ou 4 pontos. E se o Inter precisa de 3 ou 4, obviamente o Grêmio precisa de 7. 7 ou 6. Depende do que o São Paulo venha a fazer em 3 jogos ainda que tem por disputar o São Paulo. A saber, o São Paulo joga hoje contra o Vasco da Gama, empatando estará na frente do Grêmio. Depois o São Paulo pega em casa o Sport Recife e termina em Chapecó. Agora ficou só esta briga. 3 por 2 vagas. Internacional com 65, Grêmio com 62, São Paulo com 62. O Grêmio, depois da derrota de ontem para o Flamengo, vai a Salvador jogar contra o Vitória da Bahia, que tem 36. O Vitória, ganhando as duas, chegará ao máximo de 42. Então a crise é fenomenal em Salvador, porque o Vitória ameaçou e agora vai. Agora vai irremediavelmente. Porque se por acaso ganhar do Grêmio, vai a 39 e joga a última contra o Palmeiras em São Paulo, o Vitória da Bahia. Então Jesus chama em voz alta de forma escancarada, né? Mas pode complicar a vida do Grêmio. E o Grêmio ainda terá um jogo, em tese, mais fácil na finaleira contra o Corinthians aqui em Porto Alegre. Só que tem aquela história, né? O Corinthians é um clube vingativo. E o Grêmio rebaixou o Corinthians em 2007. Vai ter que encarar o Corinthians jogando bola. O Corinthians ontem perdeu para o Atlético Paranaense. Tem sido um saco de pancadas. E, pelo jeito, vai confirmar o Jair Ventura para 2019, ele está fazendo planejamento, está indicando jogadores, pelo jeito vai continuar por lá, até porque há escassez de treinadores. Nos últimos momentos, nas últimas horas, Cláudio Miro, que está aqui conosco, ex-jogador do Grêmio, do Santos, do Coritiba, Marco Júnior, jornalista, e Maurício Freitas. Nas últimas horas, o que vazou a respeito da situação do Renato? Que não é aquela pedida de 1.200.000, porque ele não fez proposta ao Grêmio, que o Grêmio teria oferecido 850 mil para que ele pudesse ficar esperando que ele desse um sinal do que efetivamente ele estava sentindo. Parece mesmo não ser dinheiro. Eu tinha uma tese até ontem, Cláudio Miro, que era, Marco, Maurício, que era G6 ou G4. Ora, se o Renato, no meio de janeiro, vai estar preparando um time para uma pré-Libertadores. Depois do estágio que arrumou, vai queimar todo o nome caindo fora, como o Tite uma vez caiu para o Tolima. Então, eu acho que o Renato tem isso muito claro em mente. E o Flamengo também não sei quanto quer pagar, porque agora também tem uma briga eleitoral, que vai ser exatamente no dia 8, no mesmo dia da eleição do Internacional aqui. Boa tarde. Boa tarde, Cláudio Miro. Boa tarde. É uma satisfação mais uma vez participar do programa. Eu vejo assim, Rick, que eu acho que as coisas já estão definidas. Ninguém deixa para a última hora. Tanto a questão do Renato, como o Flamengo também nas questões de contratação. Já deixou bem claro o Flamengo que, né, a gente tem ouvido aí que não vai ser o Dorival. Eu acho uma injustiça enorme com o Dorival Júnior, pelo que ele está fazendo no clube. E pelo que a gente tem escutado aí, as duas chapas, a preferência não seria o Dorival, o Abel ou o Renato. E na questão do Grêmio também, eu acho que... O debate no Rio hoje deve estar bonito, né? O Dorival já classificou, o Renato ainda não. E eu acho o Abel está desempregado. E o Dorival bateu o Renato, né? E eu vejo assim que o Abel está na expectativa também do Internacional. Eu acho também que... Tu acha que tem? Eu também acho. Porque pode ter surpresinha aí? Pode ter surpresa. Então, pelo lado do Grêmio, eu vejo assim que... Eu acho que já está praticamente definido, né? Questões de detalhe, a questão do Renato, sobre salários, até porque o Renato esse ano conquistou
o Campeonato Gaúcho e a Recopa, né? Mas a expectativa era de vencer ou o Brasileiro ou Copa do Brasil e mais uma Libertadores. E foi frustrante da forma que foi, né? Você acha que o Grêmio ficou devendo? Ficou devendo porque tinha 3 competições importantes, né? Eu sempre falo que quando tem um calendário cheio, como vai ter o Internacional no que vem, né? Tu não pode, a culpa não tem data. Isso faz anos que não se tem data, né? Isso, então, eu acho assim que os clubes têm que se preparar antes, sabendo que tem esse tipo de as 3, 4 competições importantes. Então tem que, já sabendo que vai disputar isso, tem que fazer que nem o Palmeiras fez. Tem que montar um grupo projetando isso. O Palmeiras estava quase chegando numa Libertadores. E também não esquecendo o Campeonato Brasileiro. E nos últimos 2 anos, digo assim, pela parte do Grêmio, o Grêmio ano passado deixou escapar o Brasileiro. O Corinthians estava dando de bandeja até as últimas rodadas. E o Grêmio foi indo e já nas últimas deixou escapar. Mas venceu a Libertadores. Esse ano teria condições de chegar de novo a um Campeonato Brasileiro. E foi se distanciando, focando mais numa competição. Então eu vejo dessa forma. Tem que se fazer o grupo para o ano seguinte, para as competições que vai disputar, um grupo qualificado, um grupo que nem o Palmeiras fez. Vai gastar, mas está vendendo jogador todo ano. Agora provavelmente sai o Everton, vai ter dinheiro em caixa para contratar, para chegar nas 3 e ter condições. O Guardiola falou com o Everton. Exato. É porque a coisa está muito quente, né? Eu sendo Guardiola, vou ligar para o Claudio Amiro. Se eu sei que o meu clube não vai investir o dinheiro que o Grêmio quer, não, eu vou ligar partindo da premissa que o negócio está encaminhado. Senão eu não vou me expor. Ainda mais o treinador ligando para quando o treinador liga para o atleta é porque a coisa. Então eu vejo desse lado, né? Em cima só para finalizar o que eu tô falando. E então os clubes têm que se preparar, assim como o Internacional também tem que se preparar para fazer um grupo, né? Um grupo forte para poder chegar nas 3 competições. Mas nessa linha dessa ligação do Guardiola para o Everton, Claudio Miro, Marco, Rec, salvo engano, foi depois da primeira convocação da seleção brasileira. E depois não se entendia por que o Tite convocou a segunda vez, mesmo com jogos em andamento, e não se fez uma pressão tão grande para pedir a liberação. O Everton dependia da quantidade de convocações para poder entrar no mercado da Inglaterra. Essa ligação foi antes daquela convocação? Deve ter sido... Porque mas daí a insinuação... Mas vazou agora só, né? Vazou agora. Mas daí a insinuação fica maior. Porque o Guardiola... Aí o Tite tá na mesma vala comum dos outros técnicos. Porque das duas... Senão não fica sempre... igualar a todos, né? A ligação, pela informação que foi vazada agora, foi depois de uma convocação da seleção brasileira. Na primeira convocação, não se contestou tanto. Se contestou o fato dele ter o clássico Grenal, que perderia o Grenal, mas era data FIFA. Não se contestou tanto porque outros clubes brasileiros também tiveram desfalques. Na segunda convocação vai só o Everton. Só que antes dele se apresentar para a segunda convocação, ele se lesiona. O Guardiola não ia ligar para o Everton quando o Everton está lesionado. Ele ligou antes. Bem pensado. Ele ligou antes. Mas eu achei que ele tinha ligado agora, quando esquentou o negócio. Mas agora ele não foi convocado. A informação que divulgaram, que vazou... Foi essa semana, né? Vazou essa semana que ele ligou quando o Everton foi convocado para a seleção. Se é na convocação da seleção, ou é na primeira, e aí por isso o Everton não forçou para ficar fora do Grenal, ou é na segunda, que todo mundo queria que o Everton ficasse e ele não fazia força. Mas o Grêmio então fez teatro também. O Grêmio... Quem é que não quer vender um jogador pela multa ou metade da multa? A reclamação foi grande por parte do Grêmio, né? Mas aí, se vocês lembrarem, Claudio Miro, o Grêmio reclamou um monte na imprensa e na hora H disse que não ia apresentar nada para a CBF. Não vamos reclamar com a CBF porque não vai adiantar nada, a gente tem uma boa relação. Por isso que eu não me arrependo do que eu falo. O que eu disse na época aí tem coisa estranha. Né? Ou o Tite tem a melhor das boas intenções, vai colocar o Neymar como titular, como meia, fazendo mais ou menos aquela do Felipe Coutinho,
e ele vai ser o da beirada, o mais velocista e tal, que o Tite sempre gostou de ter um assim. Sim, E não conseguiu fazer do Luan isso, não sei onde é que o Tite via o Luan com essa condição, né? E ele até queimou o Luan publicamente, que não sabia fazer essa função. Então agora ele encontrou no Everton. Aí dá até para entender, bom, eu encontrei o cara, agora eu vou convocar em qualquer circunstância. Mas não parece a situação, né? Se o Guardiola ligou, já tem boi na linha. O Tite tem um novo menina dos olhos, né? Uma nova menina dos olhos que é o Richarlison, né? O Tite gostou muito do Richarlison. E entrou muito bem. E o Richarlison soube aproveitar também a oportunidade, né? Quando entrou, deu conta do recado. Então, talvez o Everton tenha até perdido um pouco de espaço pro próprio Richarlison, né? Na seleção brasileira. Mas eu acho o Everton é mais de beirada, né? É, claro. O Richarlison é mais... joga mais centralizado. O Richarlison é mais Jesus, mais Jesus. Mais Jesus. Jesus. Ele faz mais gols, né? Ele também, o porte físico ele é grandão. Ele é maior que o Jesus, né? Mete gol. E tá sabendo aproveitar a oportunidade. Outra coisa que não existe, pode procurar aí, Maurício, ver se você acha. A tal da norma, que não pode jogar um dia pela seleção e outro pelo clube. Que se jogar 45 pela seleção, pode jogar 45 pelo clube. Mas que futebol matemático é esse? Hoje me passaram esse cachorro no ar, eu engoli. Depois eu fui me informar. Liguei para um peixe aí que é conhecedor. Eu disse, que coisa é essa? Foi agora. Não, a regra é a seguinte, a lei é... Mas o Dedé... exatamente, e o Arrascaeta. O Arrascaeta jogou 45 pela seleção. Mas eu vou chegar lá. Isso é porque o Mano não quis botar no começo, pela sensibilidade para não quebrar o cara. O cara chegou às 3 da tarde na concentração, direto do Japão, não estava bem. Mas no segundo tempo precisou, vai comemorar o título conosco. Aí o Kahneman foi pro Rio de Janeiro assistir o jogo. Mas vai pro campo. Se ele chegou a tempo e viu o jogo, vai pro campo. Tinha condições de jogar. Daqui a pouco, talvez ele não tinha condições físicas. Bom, aí tá. Mas aí não é norma. Não, aí é norma aí é coisa do Grêmio. Por quê? Aí já é a parte física, né? Mas ele atuou os 90 minutos no amistoso contra o México? Foi. Mas não foi um jogo de tão desgaste assim, não. Eu vi o jogo, alguma parte do jogo contra o México. A Argentina dominou o tempo todo. Na verdade, o jogo do Flamengo ontem, aonde mais o Flamengo forçou foi pro lado do Jeromel. O Jeromel ontem saindo para o que o Kahneman faz, o Jeromel estava fazendo pelo lado dele. Eu acho que pelo menos 45 minutos o Kahneman até pedir para sair, né? Exato. Porque ele é muito melhor que o outro. Ainda mais com a garra, que a gente conhece o jogador com a garra, com a vontade que ele tem, se supere um jogo daqueles. A informação de bastidor é que ele pediu para jogar, né? É isso que eu ia falar, o atleta quer jogar. Não quis colocá-lo em campo, foi uma opção do Renato. Mas aí tá, mais reforço o que eu quero dizer. O Renato às vezes tem poderes demasiados, não é? Outra coisa, a norma, a regra legal, só para o torcedor entender, são 66 horas. O Claudemir é atleta, sabe, já ouviu isso 1000 vezes. Eu jogo hoje, fico 66 horas fora, porque senão o sindicato vem e enche o saco. Agora, se eu fizer um acordo contigo, eu peço autorização e a confederação dá, o STJD dá, ou sei lá quem dá, acabou. Não, essa situação... Não dá nem tempo do sindicato intervir, porque não se infringe essa norma toda hora. Claro que não. O Arrascaeta prova isso. O Dedé prova isso. Teve outras situações de jogador jogar na seleção. O Neymar cansou de jogar na seleção um dia, pegar um voo e voltar para o Brasil. O Renato podia ter feito um acordo com o técnico da Argentina, pedindo para escalar só 45, para que ele pudesse jogar no outro dia 45. Como o Mano Menezes fez em 2 oportunidades. Porque era um jogo, eles já tinham jogado o primeiro jogo contra o México, já era o segundo jogo lá nas Malvinas, né? Acho que foi. Nas Malvinas. Então, se jogasse, que nem tu falou, que fizesse combinasse com o treinador, né, os dois treinadores falando, eu vou utilizar o jogo para nós aqui, é mais importante que o jogo contra o México. Por se tratar de um jogo importante para as pretensões do Grêmio ainda no campeonato. Né? Mas aí tem uma questão nesse esquema da norma, que o Rec falou, faz um acordo, não precisa nem fazer acordo, já existe até um protocolo a ser seguido. O jogador chega, passa por um exame médico
e o médico, junto com o jogador e o representante do clube, assinam um termo perante a CBF, assumindo o clube a responsabilidade por colocar o jogador. Então melhor ainda. Então, existe já um protocolo a ser seguido. O protocolo já existe, mas não lei. E o jogador, a gente conhece o perfil dele, é um jogador que quer jogar todo. Não, o Marco já acabou de falar. Que a gente sabe que o jogador ele imagina um jogo daqueles Maracanã, um monte, e ficar só na cadeira olhando. Eu nem iria para lá. O Marco falou que ele pediu para jogar? Sim, a informação que chega, né, que chegou pra gente é que ele pediu para jogar e o Renato que optou por não colocar no campo. Fizeram secar nele e o secar... daqui a pouco algum exame indicou que ele corria sério risco. Aí existe a análise clínica do jogador. Ele vem ficando fora por lesão. Né? E o Marcelo aí até dá para entender. E o Marcelo não comprometeu, acho que foi até melhor jogando de quarto zagueiro do que numa lateral. Até gostei um pouco do Marcelo. Mas o Kahneman seria importante ele estar na partida ontem. E até tiraria, né, o caráter e a pecha de improvisação na defesa, né? Sim, Porque colocaria um pouco mais de respeito sendo um jogador da posição. Porque o jogo era muito grande, né? Exato. O jogo de ontem permitiu que o São Paulo passe o Grêmio. Agora o Grêmio não depende mais de si. E o jogo em si, eu vi que nem eu falei, o Jeromel... Mas não vai ganhar do Vasco e São Paulo. O Jeromel teve trabalho ontem, que o Flamengo usou mais aquele lado de lá, né? Justamente porque a gente vinha falando em off, até tu disse, né, que devido ao desgaste do Ramiro, o Ramiro não conseguiu mais não tá conseguindo fazer a função que o Flamengo aproveitou, né? Ele tá chegando, mas quando volta a gente vê no semblante o jogador, a composição dele, ele tem cansado, né? Eu acho assim que o jogo de ontem o Renato poderia ter saído jogando com o Alisson. E por que o Cícero não jogou? Tá bem, ele sentiu num treino anterior e tal, mas nem entrou. Eu acho que o Cícero perdeu um pouco de espaço. Eu acho que a camisa 8 pode já carimbar e colocar o nome do menino lá. Matheus Henrique? Não, o Jean-Pierre. Jean-Pierre. Muita qualidade. Ele tem uma visão de jogo. Quando ele está recebendo, eu olho muitos detalhes do atleta, né? Mais meio campo. Ele consegue, por ele ser ele é magro e alto, né? Ele é muito inteligente. E ele é muito inteligente, ele consegue trabalhar com os dois pés. Ele recebe a bola do lado direito, ele já consegue trabalhar ela com a perna esquerda e sair. Ele consegue sair do adversário só numa jogada de corpo. E ele é o que nós chamávamos antigamente de falso lento. Falso lento, parece que ele é lento, que não vai chegar, mas ele tem, né, por ser mais esguio, então ele tem uma consegue passada e chega. Para mim, ontem, no meio campo, né, foi o melhor jogador. E tem sido, quando tem entrado, o Jean-Pierre com muita qualidade. Ele foi muito bem aqui contra a Chapecoense. Sim. Para mim foi o melhor em campo aqui em Porto Alegre. Ele tem uma visão de jogo assim, perfeita. Dificilmente, se ele errou 2, 3 passes, ontem foi muito. E a leitura dele, né, na hora de recompor, sendo que muitas vezes um jogador, quando faz a recomposição, ele corre atrás da bola, o Jean-Pierre não. Ele vem para trás da linha. Ele se posiciona. Exatamente. Agora, Marco, Maurício e Cláudio Miguel, que eu tenho dito em relação ao Internacional. Não adianta ficar esperando aparecer os meninos. Tem que lançar. O Inter não adianta ficar dizendo que tem o Nonato, que tem o Ramon, que tem... Nós dizíamos lá atrás que o Inter tinha o Bertotto e agora ninguém nem sabe o tamanho do Bertotto. O Flamengo ontem colocou... E são todos jogadores e o Rodrigo Caetano estava lá desde o começo. E quantos jogadores da base está sendo utilizado no Flamengo? E eu acho que não pode ter medo de colocar os jogadores. Eu vejo assim o Internacional, pelas pretensões que queria de chegar a um título... assim, como é que se diz? Muito repetitivo. Muito repetitivo, com pouco volume de jogo. Não se via muita... a formatação tática do Odair, perfeito. Mas a criação, o Internacional criou muito pouco para conseguir chegar e encostar num... O Inter teve muita dificuldade quando precisou propor o jogo, né? Ontem, no segundo tempo, fez um segundo tempo muito bom, mas não foi um segundo tempo de imposição tática, foi no abafa. O segundo tempo foi de um segundo tempo de abafa. Vamos. É isso aí. Então, precisa... Esse ponto tem que melhorar muito. Os últimos jogos, deu para ver, ficou nítido que a criação está sendo pouca do meio para frente. E não dá para ficar mais um ano discutindo do Alessandro. Ou bem coloca... no banco e entra quando dá, ou bem coloca para começar e vai até quando suportar,
Porque qualidade, obviamente, todos nós sabemos que ele tem. Eu vejo assim, um jogador como o Douglas no Grêmio é um jogador que tu tem que ter no grupo para um segundo tempo. 15, 20 minutos. O Douglas não sei se nem pro segundo tempo, porque foi assustador a última vez. Mas segurar, tá lá 5, 10 minutos, coloca lá e... tipo segura. o Danilo. Então, mas são jogadores que tem que ter, né? Ainda mais com o Internacional e o Grêmio vão ter as competições importantes ano que vem. Para grupo é interessante ter esses atletas com essa experiência. Né? Bom, o Grêmio a gente já sabe, briga pelo terceiro lugar, porque para brigar pelo segundo já tem 7 pontos de diferença do Flamengo. Não tem como. É difícil. E aí, hoje, depende desse jogo de São Paulo contra o Vasco. Não, mas eu estou dizendo, até matematicamente, o Grêmio só pode chegar a 68. Sim. O Internacional também, em segundo lugar, não vai brigar, porque se ganhar as duas vai a 71, o Flamengo ganhando uma já tem 72. Então, o que parece que já está tudo meio definido. Campeão Palmeiras, vice-campeão Flamengo, terceiro Inter, ou o Grêmio ou o São Paulo. A única e dúvida. Quarto, um dos três também. Um dos três também. Porque não muda, o Atlético não consegue o chegar Atlético nem terá força. Essas 3 posições que estão em aberto. Terceiro, Só quarto. vai definir quem vai. Os quatro não, quem vai ficar na pré-Libertadores. É o quinto, né? O quinto. O quinto faz um jogo na pré-Libertadores e o sexto faz 2 jogos. E só tem um que pode chegar, 2 que podem chegar a 71. O Inter e o São Paulo. O Grêmio pode chegar ao máximo de 68. Então, o Grêmio tem que obrigatoriamente torcer que um dos dois afunde. Ou o São Paulo ou o Internacional. Senão vai ter que entrar na pré. Então, acho que são os três brigando por 2 vagas, na verdade. Tá, e aí, Claudio Miro? O Inter tem Fluminense e Paraná. O Grêmio tem Vitória e Corinthians. O São Paulo tem Sport e Chapecoense. E os 3 pegam equipes que estão brigando. Que ainda tem alguma aspiração. Que tem ainda, o próprio Vitória agora. Não, o Inter não. O Fluminense não briga por mais nada. E a Chapecoense já... Não, e o Paraná? Não, já é verdade. O Inter é o único, mas aí que está, o Inter é o único que não pega as equipes que... Mas também não tem estresse, né? Mas é que assim, esses jogos que são perigosos. O Internacional se complica com as equipes com menos expressão. Exato, porque essas equipes jogam semelhante ao Inter. Não gostam de propor o jogo, gostam de jogar mais reativo, então o Inter tem muita dificuldade contra quando ele precisa propor, é muito difícil. Muito difícil. Então... Mas eu acho que o Inter vai facilitar a sua vida nesse jogo contra o Fluminense. E periga jogar com o Wellington Silva. Porque já tem um debate entre o que dava certo antes, foi mudado e deu menos certo. É que o Patrick não está jogando bem. Eu acho que vai acabar sobrando do Patrick e vai jogar o Wellington Silva. O Patrick, ele é mais... Provavelmente faça... na verdade, eu deixaria o Patrick e tiraria o D'Alessandro. É que a gente tem que pensar... Alguém vai ter que marchar para entrar o Wellington Silva. Que o Patrick vai ter um poder mais de ataque. Durante a carreira dele, ele é muito mais o Patrick de agora, né? Durante a carreira dele, dos últimos jogos, do que aquele Patrick do primeiro turno. Eu acho que ele estava de aniversário? Eu acho que ele estava de aniversário. Eu falei em outras oportunidades que o Patrick é o seguinte... o atleta, cada um tem um biotipo, né? E o Patrick, quando chegou no Grêmio, ele chegou acima... No Inter, no caso, chegou acima do que é ideal, que as pretensões de uma preparação física no clube, né? E conseguiu se condicionar jogando quando o Internacional estava jogando toda semana, no meio de semana e final de semana, e o jogador estava conseguindo mostrar aquele futebol, né, que estava no embalo. No momento que não teve mais o jogo do meio de semana, que o Internacional começou a jogar só nos finais de semana, o rendimento dele caiu muito. Então eu falo, aí a comissão técnica em si, quem trabalha na comissão técnica, teria que ter visto, né? Hoje tem toda aquela infraestrutura lá o pessoal que acompanha os jogos toda, né? Análise do desempenho e tudo mais. Teriam que ver esse detalhe. Eu comecei a acompanhar isso quando ele começou a ter a recaída, e eu procurei ver os outros jogos, e realmente, jogando quarto e domingo, o jogador se condiciona. E no momento que tu joga de domingo, os próprios treinamentos... O treino não é tão intenso daqui a pouco. E o jogador sente isso. E isso eu notei que o Patrick teve essa queda de rendimento no momento que o Internacional
o jogo começou a jogar só nos finais de semana. E aí vem outra questão envolvendo o Patrick, pegando o lado esquerdo. O Iago passa a atuar mal quando o Patrick joga mal, ou o Patrick cai porque o Iago também caiu? Porque os dois tiveram uma queda importante, né? Pior que é verdade, tu fez uma colocação muito interessante. Mas aí eu acho que é a questão dos espaços, né? Aí acaba um ocupando o espaço do outro naquele lado lá. E também porque a mecânica de jogo do Inter mudou um pouquinho com a entrada do D'Alessandro. Exatamente, tem mais esse detalhe, né? Que até então, quando eles estavam os dois bem, naquele lado esquerdo, o D'Alessandro não estava jogando ali, né? Em alguns momentos. E outra, o Odair tem um bom entendimento com o D'Alessandro. Tanto é verdade que o D'Alessandro ficou 13 ou 14 jogos na reserva, 12, sei lá, que alguns ele estava lesionado, então não sei precisar quantos. Mas ficou um monte de jogos na reserva. E não complicou. Foi até para a televisão, falou no ESPN que aceitava a reserva, falou do relacionamento com o Odair. E outra, tem que ficar claro agora. Até ali, né? Porque eu vi algumas assim, no começo, quando ele estava no banco, o pessoal fazia imagens do banco, não se via aquele sorriso de satisfeito de estar ali, né? Mas também não. Mas aí o cara está aceitando o banco, vocês querem que ele fique feliz? Mas assim, aceitar, ele aceitou até um certo momento, né? Mas, enfim, eu lembro até do jogo contra o América lá, né? Que caiu aquele temporal que toda hora filmavam o banco, ele estava no banco aquele jogo, né? Entrou e foi expulso. E aí a insatisfação dele deu para ver que era claro. Mas tem uma situação em relação ao D'Alessandro que ela é contraditória. Ele termina o jogo ontem correndo, chegando, tabelando com o Juan Alano. E aí, o que acontece quando ele está em campo? Os caras procuram ele para tocar a bola. Tu lembra uma enfiada que o Juan Alano deu no final do jogo? Não era de enfiar, era de tentar enveredar a área dentro e até sofrer o pênalti, se fosse o caso. Mas o aproveitamento do Juan Alano eu questiono, porque eu tenho acompanhado o Juan Alano na base, nós fizemos os jogos da base do Internacional, e o Juan Alano, olha, é menos. Bem abaixo dos restantes. E o Zé Aldo, aproveitando o Marco. O Zé Aldo, eu considero o Zé Aldo mais jogador do que o Juan Alano. E o Sarrafiore? O Sarrafiore ainda tem que ser trabalhado, ele está muito cru ainda. Ramon, bom jogador, gosto do Ramon. O Nonato, esse que tu citou também, muito bom jogador. O Nonato é muito bom jogador. E tem mais algum? Bruno Fux, o zagueiro. O Fux, Muito bom zagueiro também. Olha, tragar o chão aí para ser aproveitado. Então tem que botar esses 6 no banco. Tem que dar espaço. Se dá para ficar 11 no banco, bota os 6 no banco. Richard também, joga pelo lado do campo. Mas esse aí estava no elenco principal, nunca foi aproveitado. Bom jogador também. Tem umas coisas que não dá, né? É prata da casa, tem que aproveitar e colocar. Eu citei o Flamengo porque o Flamengo colocou, desde o começo do ano, vários garotos da base, né? Ontem entrou de novo. Sim. E do Sarrafiore, a gente vê que ele foi feito um trabalho físico nele, ele está mais forte. Ele está um pouco mais encorpado, porque no começo ele não aguentava muito o tranco com o zagueiro. Então, batia, caía, mas não, agora ele está um pouco mais forte. É bom jogador, a gente percebe que ele é diferenciado, mas tem que ser trabalhado. Taticamente, ele deixa a desejar muitas vezes. Pode ser um Jean-Pierre no futuro? É característica diferente, mas pode ter a condição técnica semelhante à do Jean-Pierre. É que o Sarrafiore se criou uma expectativa muito grande por toda a novela que acabou sendo, vai pra FIFA, não vai pra FIFA, pode vir, não pode, podia assinar pré-contrato, não podia assinar. A novela segue, só que assim, agora o jogador tá aqui. Só que o torcedor do Inter, pelo momento complicado que vivia quando o Sarrafiore foi contratado, imaginou que ele ia desembarcar aqui em 31 de julho, 1º de agosto ia ser titular. E o Inter começa a viver... Isso prejudica o jogador, porque é um jogador que nunca jogou no principal. Isso que eu ia falar... Fizeram a contratação, fizeram todo aquele... Auê, mas o jogador passou direto... Nem River e nem Boca Juniors nunca falaram em pelo menos levar o Rosário Central. Ninguém levou esse jogador para os clubes. Mas isso eu até relevo, porque aqui a gente costuma ver vários jogadores que surgem no interior que vão para São Paulo, para o Rio de Janeiro, antes da dupla Grenal ter interesse. Mas... É de se estranhar e também o Inter começa a viver, o Boca não... O Inter começa a viver uma coisa que o Grêmio viveu em algumas oportunidades, que é achar o novo fulano.
Agora, todo argentino que chegar aqui e jogar no meio-campo vai ser o novo D'Alessandro, porque o D'Alessandro está na reta final da carreira, então o Inter começa a viver já essa expectativa de sempre vir um novo D'Alessandro. Então, D'Alessandro não vai existir outro, pelo menos nos próximos 30 anos no Inter. Assim como o Ronaldinho não vai ter no Grêmio nos próximos 50. Não surgiu outro Falcão até hoje. Exato. E você estava projetando, que os jogos das equipes da parte de cima, que lutam, contra alguns que lutam na parte de baixo, outros não. O Fluminense, segundo o professor Tristão Garcia, ainda luta para fugir do rebaixamento. Pois é. Tem 1% de chance, é improvável, mas... sabe por que ele tem só 1% de chance? Não é nem pela pontuação. É pelos outros. Não, pelo número de vitórias. 11 vitórias. É pelo que os outros não têm. Tem vários times aí que estão com 8 vitórias, outros estão 9 vitórias, que vão chegar aos mesmos 42 e vão perder no saldo. Tem time que tem menos 18, outros menos 25, outros menos 30. Pega aí do 14º para baixo. Vamos lá, o Ceará tem 39, mas ainda tem 3 jogos por disputar e tem 9 vitórias. O Vasco é o 15º, também tem 3 jogos por disputar e tem 9 vitórias. Também tem 39. E o Sport... mas aí vai a 45, entendeu? E aí passa. Aí passa. O Sport, que tem 38, também tem 3 jogos. Então é por isso que ele segue com a chance matemática. E tem 10 vitórias. O Sport poderia passar o Fluminense. Não vai precisar desse ponto aí. O América... Porque um com 42 periga sobrar. E aí pode ser o Fluminense. E aí, na zona de rebaixamento, o América Mineiro tem 36. Ele tem 37. Ele tem 9 vitórias em 36 jogos, 37 Tem que ganhar as duas. Ele tem que ganhar as duas. Esse aí não tem saída. Eu acho que o América... Não, esse aí tem que ganhar as duas. Tem que ganhar as duas. E aí... mas aí vai a 43. Aí vai a 43. Aí o Fluminense precisa pelo menos um empate. Já o Vitória ganhando as duas é pouco. O Vitória ganhando as duas. O Vitória vai a 11 vitórias. Só que aí o saldo do Fluminense... o saldo do Fluminense é menos ruim. 11. O do Vitória é menos 26. E o saldo do Fluminense é muito ruim. A Chape também tem um jogo a mais. Então a Chape ainda pode buscar 9 pontos. Pode ir a 46. Tem 9 vitórias e saldo menos 18. No quesito vitórias até, que todo mundo... Se o Fluminense perder as duas, para alcançarem o Fluminense, chegam nas 11 vitórias. Vai mais pro saldo de gols a definição. Na verdade, o campeonato vai ficar... A expectativa vai ser pela tabela lá de baixo, né? Porque provavelmente o Palmeiras aí... A emoção vai ser lá embaixo. O Fluminense pode escapar hoje já. Empatando com o Bahia, pode fazer até jogo de compadre. Os dois já... O Bahia já tá... O Bahia não faz mais nada. Não, o Bahia... Sul-Americana. Não, o Bahia tá naquela disputa nem tanto de Sul-Americana, é da premiação do final do ano. É isso aí. É só o que vale. Dinheiro o quanto vai ajudar no 13º. Assim como o Paraná, né? O Paraná é a mala branca. Mala branca tá aparecendo. O Paraná é só mala branca, porque a premiação só até o 16º. O Paraná, dependendo do que o Inter fizer contra o Fluminense, ele vai ser alvo. Ou o São Paulo ou o Grêmio, um dos dois pode ter interesse. Mas me chamou a atenção esse jogo do Paraná com o Inter não ir para Cascavel, por exemplo. Não vai? Não foi ainda, tem prazo para isso? Existe um prazo, né? Sim, é a semana que vem, né? Então vai ser em Londrina. Não, o jogo vai ser no Dorival de Brito, né? Mas quem vende o mando é o Paraná. É o Paraná. O Inter pode sugerir e tal, que tem mais gaúcho. Não sei como é que não foi para Cascavel, é verdade. Era para ter ido. Já voltamos. Internacional perdeu para o Galo em casa, perdeu a virgindade, era o único que estava sem perder. O Internacional não tem mais chances de ser campeão. Vantagem em relação ao quinto vai permanecer em 3 pontos. Colorado não perdia 2 jogos seguidos desde abril. O Inter não perdia 2 jogos seguidos desde abril. Derrota interrompeu sequência de 16 partidas sem perder no Gigante. Próximo compromisso novamente em casa contra o Fluminense, domingo, 19 horas. Grêmio perdeu para o Flamengo, pode sair do G4 hoje, basta o São Paulo empatar com o Vasco. Vitória ou empate do São Paulo fará o tricolor não depender mais de si por uma vaga entre os 4 primeiros. Resultado interrompeu sequência de 4 partidas sem perder do Grêmio. O Grêmio tinha ganho 13 e empatado 1. Ele tinha 10 pontos em 12, agora tem 10 em 15 o Grêmio.
Desde 14 de outubro, a equipe não terminava um jogo sem balançar a rede. E após a partida, Renato afirmou que definirá seu futuro somente após o término do Brasileirão, mas diz que um dia vai treinar o Flamengo. Tricolor volta a campo contra o Vitória, domingo, na Bahia, 17 horas. O Internacional perdeu para o Galo, como eu disse. Santos e Botafogo estão se despedindo meio que melancolicamente do campeonato, né? Ambos não atingiram os seus objetivos, não tem chance nenhuma, nem de G6. O Cuca teve um problema de cardíaco. Vai ter que fazer cirurgia, inclusive, e disse que sai do Santos no final do ano. Sai do Santos, é tipo um problema que teve o Muricy, tinha que sair do futebol, que teve o Ricardo Gomes também. Muito estresse. Atlético Paranaense ganhou do Corinthians, ainda está na cola do Galo, aí. Se o Galo se fresquear, o Atlético Paranaense toma o lugar dele. Palmeiras 4-0 no América, carimbou a faixa. Se o Palmeiras empatar a próxima, o Palmeiras, que tem 74, fica com 75, obriga o Flamengo a ganhar as duas, né? Porque aí ganha nos quesitos, quesito de número de vitórias. Número de vitórias. O Flamengo então, ganhando duas, iria 22 vitórias. E o Palmeiras não pode ganhar uma das duas. Teria que empatar as duas. O Palmeiras... Não, se empatar as duas já dá. O Palmeiras pode... Pro Flamengo ser campeão, o Palmeiras pode fazer um ponto em 6. 1,6. Fazendo 2 pontos, e não já tem, é campeão. Não tem nada a ver com saldo de gols, a menos que o Flamengo faça 2 goleadas e o Palmeiras só empate um jogo. Mas aí passa no número de vitórias. Passa no número de vitórias. Se ganhar as duas, passa no número de vitórias. Então o Palmeiras só pode fazer um ponto. Se fizer 2, já é campeão. O Flamengo ganhou do Grêmio 2-0, por isso consolida-se ali na segunda colocação. O Inter ainda pode buscar, né? Vai a 71 se ganhar as duas. Flamengo aliás, o Grêmio e o São Paulo. Não, o São Paulo ainda pode buscar a segunda colocação também, ganhando as 3, mas é muito difícil. Mas Cruzeiro 3-0 no Vitória. No caso do Flamengo, ele precisa fazer pelo menos... O Inter fazendo 100%, ele tem que fazer 2 pontos. Para equiparar. É o máximo que o Flamengo pode fazer para o Inter sonhar com a vice-liderança. Porque se fizer 3 já vai com fazendo 72. 3 já passa. Já deu pro Colorado. Hoje tem Vasco e São Paulo. O Vasco precisa de mais 4 pontos. Tem que ganhar essa e depois na penúltima tem que empatar com o Palmeiras ou empatar a última com o Ceará no Ceará. E nessa projeção de o Flamengo fazer 2 pontos, os dois empatariam em pontos e em vitórias, com o Inter ganhando as duas. Aí a diferença vai para o saldo. O Flamengo tem saldo 29, para fazer 2 pontos ele segue com saldo 29. O Inter teria que tirar 10 gols de diferença, os 9 mais 1 para passar. Vasco, será que une a torcida de Grêmio e Inter hoje? Será que gremistas e colorados vão torcer pelo Vasco? Ceará e Paraná, o Ceará é hoje, né? Que o Lisca ganha e vai a 42. Se não, Bahia e Fluminense, jogo às brincas. Chapecoense e Sport, jogo às ganhas. Ganha nisso. Chapecoense tem 37, Sport tem 38. Vai ser um jogo em Chapecó, né? É em Chapecó. Chapecoense é a última cartada. Ou ganha ou não tem mais como, porque depois tem mais 2 jogos, tem que ganhar os 2 últimos. 2 últimos contra o Corinthians em São Paulo e o último contra o São Paulo em casa. É complicado. Mas do Corinthians pode ganhar. Já voltamos. O Revigorex está fazendo muito sucesso. Estimulante natural que dá mais ânimo, mais energia, mais vigor, ajuda a trazer o equilíbrio hormonal. A vida corrida, o estresse do dia a dia, problemas no trabalho, problemas pessoais, tudo acaba nos deixando muitas vezes para baixo, com muita preguiça, muito desânimo, é ou não é? E aí as coisas vão aumentando e não afeta só o ânimo, mas também o vigor físico. Aquele namoro que deveria ser gostoso, prazeroso, começa a ficar prejudicado. Então nada de ficar sem namorar. Vamos viver com energia, com vitalidade, tomar Revigorex. Anote o telefone aí. 30 23 94 00. Repeteco, 30 23 94 00. Nada de tristeza, nada de ficar cabisbaixo. Tome Revigorex e levante a autoestima. Ligando aqui, agora, você diz que viu
no preliminar ou no cadeira cativa e ganha uma promoção espetacular. No feriado, no final de semana, tem que ter namoro, tem que ter Revigorex, 3023-9400 e ainda ganha esses mimos aqui, né? As necessaires de Grêmio de Internacional, vermelho e azul, para deixar bem caracterizado, né? Projeto Casa Nova, Madelomba e Construlomba. Casas financiadas pelo Minha Casa Minha Vida, ou também financiamento direto. Pode ligar agora, aí o número já está na tela. Melhores condições para você construir a casa dos seus sonhos, são casas maravilhosas e que cabem no seu bolso. Casas de extrema qualidade na Grande Porto Alegre, no litoral. Mais informações, 3596-1048, plantão de vendas 98631-7709, fala com o Fernando. Visite o site madelombacasaeconstrucão.com.br. Cachorro Quente do R, o original, em frente ao Colégio Rosário, desde 1962, conquistando clientes com atendimento pessoal e inigualável molho. Atende diariamente, das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro Quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. FAC, materiais de construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue 3466-6133, fache.com.br. Então você, Marco, que acompanha essas divisões de base, no Grêmio, quem você apontaria? Está pronto para subir? O Vitor Bobson, que tanto se fala. Sim, ótimo jogador. O Guilherme Guedes, lateral esquerdo. Guilherme Guedes, muito bom jogador. O Felipe, lateral direito. Felipe, lateral direito. Muito bom jogador, também bate fácil na bola, chega ao fundo com facilidade. Uma categoria abaixo dessa do Bobson e do Felipe tem o Jonathan Varela, um volante, primeiro homem de meio de campo. Muito bom jogador, joga com a cabeça erguida, bom marcador. São esses. O centroavante da Silva também. E outro que eu gostava, que a notícia que chega que ele foi dispensado, era o Luiz Henrique, centroavante. Fazedor de gols, fez muitos gols esse ano, mas que chega também, que nós temos a informação, é de que o empresário dele não é um cara muito fácil de lidar. Então explica-se porque ele com 20 anos rodou aí por 5, 6 clubes até agora. Então, talvez seja por isso. Esses é mais ou menos que eu destaco no Grêmio, porque o Grêmio aproveita um pouco. E no Inter, quem é que tu pode botar? Que pode botar? Eu acho que o Nonato. Esse pode botar para jogar, porque está pronto. Claudio Miro, categoria de base é tudo, né? Só não pode pular etapas, né? A gente tem exemplos aqui na dupla Grenal de que foi pulado algumas etapas e, né, o jogador acabou... Todo mundo acabou tendo frustrações, né? Então tem que ter aquele processo, né, de lapidar o menino, ensinar para chegar a ter um profissional. Eu vou citar o Lincoln com 16 anos foi, se não me engano. O Felipão colocou ele no profissional. E hoje o Lincoln não tem 20 anos. Está na reserva do América Mineiro, vai ser rebaixado com o América. Então, foi pro lado de etapas e aí todo mundo fica frustrado, sabendo da qualidade que o jogador tem, um pé na esquerda que seria importante para o Grêmio hoje, né? Então tem que ter todo aquele cuidado na maturação do atleta, saber a hora de colocar num grupo profissional, né? Tem os campeonatos, tem campeonato de aspirante, aos poucos tem que ir lançando os atletas. E até o trabalho não só físico, tático e técnico, né? Com a cabeça do jogador também. Principalmente, né? Hoje é mais cabeça, mais mentalmente. Imagina sair de um salário de R$2.000 para ganhar 80, 90 mil. Não tem quem não fique com a cabeça... Ou mesmo, né, que o degrau não seja tão discrepante, que passe a ganhar 15, 20, que é um salário baixo para um profissional, mas para um garoto é muito. É muito, tem que ter esse cuidado. Claudio Miro, o que está em Vasco e São Paulo? É um jogo difícil, né? Eu acho que o Vasco vai conseguir... Vai dificultar para o São Paulo, acho que o empate. Empate também. Maurício? O Vasco precisa ganhar, vai dar Vasco. Não, eu acho que dá empate. Eu também. Não tem bola para ganhar. Não. Quem passa dos 4? Aliás, 2 já passaram. Inter, Grêmio e São Paulo. Faz os 2. Grêmio e Internacional. Muito bem. Tem uma gauchada aí, Claudio Miro, achou? Vem aí a sequência da programação. Às 19 horas tem o nosso Cadeira Cativa. Boa tarde.